E tem uma notícia também que eu queria perguntar pra você, Vic. Que é uma notícia que é sobre o Banco Central. Eu vejo o Boulos falando, reclamando, vários outros políticos reclamando da independência do Banco Central. O Banco Central independente, ele é bom pra gente? Ele é ruim? Se acontecesse de não ser independente, o que poderia acontecer com a nossa moeda? Assim, eu acho que é primordial, né? Eu nem consigo imaginar um cenário onde a gente tenha um banco central que não seja mais independente. Porque a função do Banco Central, de modo muito simples, é controlar a inflação. Então, se a gente tem... Eu vou pegar o Boulos também como exemplo, né? Se a gente tem um governo que usa o Banco Central como meio de fazer suas políticas públicas, ele não está exercendo a função que é a sua finalidade, que é manter a inflação controlada. Então, você vê ali as últimas declarações da Glaze também, né? Vamos aceitar um juros tão alto. Só que, será que eles não têm a consciência de que as falas deles, e não só isso, né? Tem muito da inflação que o Banco Central não consegue controlar. Tem o fator externo, né? Que vem muito das commodities, o cenário global como um todo. Então, o Banco Central, ele consegue até certo ponto controlar a inflação, que é a inflação doméstica, né? De consumo, para isso que serve a taxa de juros. Mas a política fiscal entra muito nisso, né? Um governo que gasta muito estimula o crescimento da inflação. Então precisa ter um ser imparcial para falar, bom, é para esse rumo que precisamos ter na nossa economia e a gente precisa de uma taxa de juros alta, porque assim, é muito ruim, assim, parece que é errado falar isso, mas existe também um nível ótimo de desemprego na economia. Às vezes desemprego de menos também é ruim. Então a economia, o capitalismo como um todo... Explica isso aí. Não, vamos trocar. Eu deixo aí minhas aulas de macro para trás. Mas eu não consigo imaginar um banco central que não seja mais independente. Os países evoluídos já, né, que a gente fala, já tem um banco central independente. E se você parar para pensar, imagina se a gente tivesse ali o Lula hoje tendo uma influência sobre o Roberto Campos Neto, do tipo assim, você vai ter que baixar a taxa de juros agora. Imagina o caos que isso não ia trazer para a nossa economia. A gente precisa de um ser independente, né, para tomar as rédeas da inflação do nosso país. E assim, exemplo, se eles pudessem abaixar na marra a taxa de juros, o que ia acontecer? O capital ia sair do país? Assim, a inflação provavelmente ia disparar, né? É muito difícil dizer, tá? É muito difícil prever, mas hoje a gente realmente tem uma taxa de juros muito alta e a gente está, de certo modo, controlando a inflação. Só que muito dessa queda da inflação dos últimos meses, ela veio de efeitos que foram, como é que eu posso dizer, artificiais, que foi a queda do ICMS, né, da taxação dos combustíveis. Então, se a gente não tem esse esfriamento da nossa economia, vai continuar com a inflação desenfreada. Então, se a nossa inflação ainda está persistente e a gente tem uma taxa de juros que incentiva o consumo, as pessoas vão comprar mais. Quanto mais as pessoas compram, mais os preços aumentam, mais a demanda aumenta. Então, assim, é uma bola de neve que não tem fim. E é por isso que a economia funciona em ciclos. A recessão, ela vai vir. O período de abundância, ele vai vir, porque é normal, você aumenta a taxa de juros para esfriar a economia. À medida que a economia esfriou, você baixa a taxa de juros, você incentiva a economia. À medida que a economia está boa, as pessoas estão consumindo, a inflação volta, você precisa do Banco Central. E são ciclos, né? É assim que funciona. Aí se não acontece dessa maneira, eu não vou falar de país, não vou entrar em direita e esquerda aqui, né? Acho que não é o caso, mas você vê a situação de outros países com a inflação descontrolada, né? Que acaba acontecendo, né? Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela, aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.